no processo de conversão, eu sou filho espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o fundador dos missionários redentoristas aí da Perpétuo Socorro, enfim. Santo Afonso, ele diz que a conversão ela é diária, né? Então quer dizer que eu ainda não me converti, eu estou num processo ainda, né? Desde berço, graças a Deus. Eu lembro que na minha casa nós tínhamos, a mãe tinha na parede dela, onde ela rezava, o santuário, e ali tinha a imagem do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Aparecida, né? E uma coisa que para mim é marcante, muito forte, é que minha mãe sempre estava no cantinho de casa, onde ela tinha o oratório dela, ali na aresta do quarto dela, é onde ela rezava o Santo Terço todo dia. E era um terço semelhante a esse aqui, pretinho, né? E até hoje nós temos este exemplar dela em casa, né? Legal. E da onde a gente via a força, né? Então, como você perguntou, Marcelo, eu sou de uma família grande, né? Ao todo nós somos 14, né? E hoje nós somos 8, né? E quando eu fui pro seminário, quando eu decidi ir, os mais velhos não eram muito de acordo, o pai também não queria, né? Achava que não ia dar futuro o que vai ser, para que vai ser padre, né? Então, e felizmente 3 anos depois ele já tinha aceitação, enfim, a mãe apoiou desde o primeiro momento, quieto. Mas o senhor entrou jovem? Eu tinha 16 anos, né? Nossa, que legal, pá. Desde os 7 anos eu senti assim uma proximidade com a espiritualidade, né? Hoje eu, olhando para trás, eu vejo assim que era a mão de Deus me comunicando, falando. Deus, ele é muito sereno, paciencioso, né? E vai usando do processo que a gente passa, né? Então, aí aos 16 anos eu fui, né, para o seminário. O senhor é redentorista? Sim. Porque eu cresci ali ao redor da Perpétuo Socorro, no bairro Mombaí, né? Então, corríamos, brincávamos, jogávamos bola ali naquele canteiro da Afonso Pena, né? E chutávamos os carros e assim, era muito divertido. E estudava ali no General Malan, Colégio Estadual General Malan, que fica ali para cima do Santuário Perpétuo Socorro, né? No Colégio Estadual. E desde que eu me lembro mesmo, dos 11, eu participava das atividades na Perpétuo Socorro com os seminaristas, redentoristas, os jovens estavam ali. E certa vez, quando eu estava com 14 para 15 anos, os seminaristas foram na escola fazer uma visita, conversar. E aí um padre, hoje ele é padre, chamado Marcos Juste, e na época era um estudante, e ele disse: "E você, não quer?" Eu quero. Daí eu inscrevi. E daí veio o que nós chamamos de promotor vocacional, que é o padre responsável. Na época ele viajava todo o estado do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, buscando as vocações, né? Aí tive que falar com ele, o critério bastante diferente do que é hoje, né? Ele falou assim: "Quero ver suas notas, nego", ele falava. E aí, pela graça de Deus, tinha boas notas, né? Ele viu meu boletim e disse: você pode ir pro seminário, né? E aí eu fui pro seminário. Opa, ainda hoje tem essas visitas nas escolas, assim? Hoje em dia já nem toda escola permite, né? Mas existe sim um trabalho de promoção vocacional, onde vai, incentivo. Hoje é feito de maneira diferente, né? Usa-se muito, claro, né, as redes sociais, aquela coisa toda. Mas a formação dos redentoristas era em Campo Grande? Não. Era no Paraná? Paraná. Curitiba, Ponta Grossa, né? Entendi. E lá o senhor permaneceu por 8 anos? Não, por muitos anos, quase, ao todo ali, se contar desde quando comecei, dá quase 30 anos, né? Mas... Entendi. Mas a formação do senhor, você tinha 16. 16. Então, mais ou menos com 24... Não, aí eu estudei, como eu sempre brinco, que alguns têm que se esforçar mais do que os outros, né? Eu fiquei dos 16 até 29 anos em formação, né? Nossa! Então, um tempo aí, vai dar quanto? Quase 12, 13 anos aí. Mas é interessante. É bonito, né? Porque tem que fazer filosofia e teologia, certo? Sim. E são 3 anos, 4 anos mais ou menos, não é? Cada um. Não, mas eu comecei lá na 7ª série, né? Tá certo, bem novo. Mas aí de lá o senhor pegou e veio pra cá. Ou o que aconteceu? Então, daí... Porque o senhor atualmente é diocesano. Sim.
Fiz toda a formação, me tornei sacerdote, fui ordenado em Aquidauana, que eu morava em São Paulo, fazendo teologia em São Paulo. Fui transferido como diácono para servir como diácono em Aquidauana, né? E daí, estando lá, minha família morava aqui, ficava fácil de eles irem, né? Na minha ordenação tinha gente de São Paulo, Curitiba, pessoas que a gente conheceu ao longo da... Muita gente, né, vieram. E daí eu fui ordenado sacerdote ali, fiquei mais um pouquinho de tempo, voltei para Curitiba, trabalhar na formação, né? Na época era novinho, 29 anos, eu tinha 30 estudantes, uma paróquia com 7 comunidades, eu coordenava uma missão grande, que existe a CNBB, que nós sabemos que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, existe a CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil. Eu não sabia disso. Que os religiosos estão sob esta coordenação da CRB. E em Curitiba eu trabalhei muitos anos com a CRB, fui presidente da CRB, era novo, né? E isso tinha 18 regionais dentro do estado do Paraná que a gente tinha que visitar, tudo isso, né? Então, corria muito, né? Trabalhávamos por 10, né? Mas graças a Deus, hoje na minha história como formador, né? Depois eu fui transferido para o Amazonas, fiquei em Manaus como formador também, na missão, né? E então ao todo dá 27 padres que foram meus alunos, né? Tá bom, né? Tá ótimo. Já ajudou muito a igreja. A gente fica sempre impressionado com isso, sabia? Né? Porque a gente sempre, quando a gente começou o projeto aqui, a gente sempre teve na cabeça que ia ter uma parte do que a gente faz sempre voltado para a assistência social, assim, né? A gente sempre já tinha essa tecla certa. E aí, no final do ano, tinha uns 3 dias pro Natal, a gente falou assim, cara, vamos tentar fazer uma coisa rapidão. E a gente conseguiu fazer um evento lá no Los Angeles. Sim. E o que mais me chamou atenção foi o padre lá, cara. Foi o Padre Luiz, né? Padre Luiz. Mas ele é de uma ordem religiosa, padre. Eu não lembro qual era. Né? É Nossa Senhora Rainha da Paz, a comunidade. Lá no Los Angeles. Mas pelo que ele disse, é uma ordem que ela atende só a comunidade carente. O que me chamou a atenção, assim, é a doação de vida do padre, né? Do seminarista, né? Porque, assim, você vê uma humildade, o padre que estava ali à frente da diocese ia para outro país, e ele não sabia se ele ia continuar ou não. Mas, assim, uma tranquilidade, sabe? A gente se pega, assim, no dia a dia, planejando tudo, né? Não, eu quero ter tal coisa. E você vê uma humildade, assim. Aí o senhor contando me vê essa história também, assim, de... vai onde é chamado, sabe? Porque a gente chamou ele para fazer parte do podcast, o Padre Luiz, a gente chamou ele e falou assim, então, pode ser, vamos ver, ano que vem, não sei se eu vou estar aqui, talvez eu vou para outro país, não sei. E é uma humildade que, assim... falta as pessoas, né, conhecerem esse lado do padre, né, que, assim, é uma doação completa de vida, né? A gente não escolhe, né? Eu tenho 28 anos de padre, eu nunca escolhi ou pedir para fazer isto ou aquilo, né? Sempre onde a igreja envia, né? E mandou, a gente vai, né? Lógico. Então não tem um querer pessoal, né? É uma entrega mesmo. É muito bonito isso. Sofre menos quando você se entrega. Mas aí voltando aqui, Padre, quando você saiu lá dos redentoristas, aí você veio para Campo Grande. Sim, como missionário redentorista, dentre as muitas transferências que a gente tem, fruto da missão, né? Sim. Tudo é a missão em primeiro lugar, né? Daí já tinha algumas questões pessoais, familiares, que entraram no campo da decisão, né? Eu fui analisando e percebi que eu precisava fazer esse processo, né? Então, o sangue redentorista está, né, nas minhas veias, né? Tudo que eu aprendi com ele. Sou extremamente grato e eu penso 24 horas por dia na riqueza da espiritualidade redentorista, né? A redenção mesmo que eles pregam e a Perpétuo Socorro, que desde criança a gente aprendeu a amar a espiritualidade contida no ícone de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, e mais tarde tive o privilégio de pertencer a esta ordem, né? Aí, então, final de 2010 para 2011, com a anuência tanto dos superiores da congregação quanto do bispo, aí eu entrei na diocese. Qual a diferença?
daí eu fico só aqui em Campo Grande, né? Na Arquidiocese de Campo Grande. Não tenho mais aquelas viagens, como, por exemplo, morava em Curitiba, São Paulo, fiz missão no Brasil inteiro, né? E morei no Amazonas, né? Muitas cidades do Amazonas. Lá eu trabalhei no Amazonas, trabalhei como promotor vocacional, nós falávamos disso antes, né? E aí eu ia no Acre, Roraima e o Amazonas, imagina, era sobre como viajar naquele tudo, né? Exato. E graças a Deus fizemos o que podíamos fazer, né? Com muito esforço, né? Mas esse processo, então, precisa da doença dos superiores, dos redentoristas e do bispo. Sim, de aceitação, né? Eu pedi que eu queria, sempre muito respeitado, né? Existe um diálogo muito, muito amplo nesse sentido, né? E a igreja, né, é maravilhosa, né? Ela protege os filhos, né? Então, para eu sair dos redentoristas e entrar na diocese, tem todo um processo de 5 anos, né? Vai rezando, pensando e finalmente vai dizer, sim, é isso que eu vou fazer, né? E estamos aí na diocese já com 12 anos, né? Nossa, e eu trabalhava na Perpétuo Socorro, foi quando então eu fiz essa mudança, o bispo pediu para eu ir para Moreninha, fiquei um tempo na Moreninha, 2 anos e meio, quase 3, de lá eu fui transferido para a Catedral, né, Santo Antônio, Campo Grande, e de Santo Antônio fui transferido para a paróquia atual que eu estou, que é Cristo Luz dos Povos, né? Então, como diocesano, foram 3 paróquias. Sim, estou na terceira paróquia. Entendi. Não, o padre ele tem uma coisa que é interessante, cara, que já é um pouco de elogio. É verdade, ele tem uma concepção. O Bruno é bondoso demais. Não, mas é verdade. O padre ele consegue aglutinar as pessoas, cara, de forma espetacular. Entendeu? Como se fosse. Como é que você fala? Eu perguntei que paróquia que você é. Ele falou, não sou paroquiano, sou o quê? Padroquiano. Aonde não pode falar essas coisas. Mas aonde o padre vai, eu vou atrás, cara. Se amanhã sair daquele. Corta aí essa. Se amanhã ele sair lá da Cris, for lá pra Moreninha, haja gasolina, mas vamos. Uma missão que acho que a gente tem desenvolvido essa missão junto. A gente não faz nada sozinho, né, Marcelo? Graças a Deus, assim, Deus manda as pessoas, né, assim, para que eu consiga realizar minha missão. Eu falo que Deus envia anjos. Quem são os anjos? São pessoas que ele vai colocando do lado e ali, o jeito de ser de um, o jeito de ser do outro, vai fazendo o corpo criar consistência. E qual é a finalidade última dessa consistência? Tornar o nome de Cristo conhecido. Sim. Nunca voltado para nós, né? O dia que tiver voltado para mim, eu peço a caridade de me repreenderem, né? Que Sim. não pode, né? E, Paulo, o que eu queria trocar ideia com o senhor também, além dessa concepção da sua vida, que eu acho que é fundamental. Por que a gente sempre pergunta a história da vida das pessoas? Porque, às vezes, a sua história pode tocar alguém que também queira entrar no seminário. Entendeu? Eu vejo muito isso. E existe uma certa crise, eu acho, não em todas as organizações, ordens religiosas, mas em algumas, pelo menos, tá faltando um pouco de seminarista, né? Eu vejo assim. Então a gente sempre gosta de trocar essa ideia e falar sobre isso por causa disso. Às vezes a sua história pode tocar alguém de querer entrar numa ordem religiosa ou também não tá conectando o chamado, né? Não tá entendendo o que é um chamado. Não tá entendendo o chamado, Acontece. Aquele dia você nem me apresentou direito para o Marcelo, né? Vamos lá para a igreja, né? A gente já quer arrastar. Interessante que a gente quer ser acolhedor e quer ter a pessoa com que intuito? Né? Primeiro que você faça cada pessoa que está em contato conosco e aí que vem o dom de cada um. Estando com o Bruno, estando com as pessoas ali, nós vamos usando dos dons de cada um para que as pessoas possam conhecer e estar próximas de Jesus. E ali a gente vai dando testemunho da vida, né? O sentido último da nossa vida é Cristo, né? Nascemos por Ele, caminhamos com Ele e vamos falar desse tema, né? Morremos para Ele, né? Com a graça de Deus, né? A vocação, eu tive a graça de ter uma mãe que rezava muito, né? Rezava e ela nem tinha noção de que eu ia para o seminário, né? Nem eu sabia, na verdade, né? Então eu fico pensando hoje, olhando lá atrás, que o dia que eu recebi
foi um chamado de Deus, eu até me recordo como se fosse hoje. Se você entrar no Santuário Perpétuo Socorro, você vai ver, entrando no santuário, à sua direita tem aquelas colunas que quase você não enxerga o sacerdote lá, a coluna te impede. Como é que fala? O jeito de ser da igreja ali, né? A arquitetura da igreja. E um dia eu estava sentado lá e no cantinho de longe eu vi o sacerdote e veio um profundo desejo. Hoje esse sacerdote é vivo, ele trabalha em Curitiba, um grande sacerdote. Eu vi ele celebrando e disse, veio um sentimento profundo, eu quero fazer o que esse homem faz. Né? Hoje eu sei traduzir desta forma, né? E eu olhei para Nossa Senhora, tem um ícone do Perpétuo Socorro, e pedi para ela, né, que eu queria fazer. E pronto. 2 anos depois eu estava no seminário, né? Então, estamos aí na luta.